ter segurança para tomar decisões assertivas. Esse tema é muito importante, por isso que eu quis trazê-lo hoje aqui. Eu sou a Dani Gaiotto, especialista na autoestima da mulher, e eu ajudo mulheres a serem autoconfiantes para ter mais segurança em si mesma. Então, se você deseja ser essa mulher, já fica aqui no meu perfil para você pegar todo esse conteúdo que a gente vai falar hoje. Então, assim, por que eu quis trazer esse tema? Porque é muito importante a gente ter segurança para tomar nossas decisões, porque na vida, na verdade, a gente sempre tem que tomar decisões. E existem duas grandes decisões que a gente toma que, assim, ela vai ou levar você para um caminho de felicidade e satisfação, ou ela vai te levar para um caminho de frustração, né, de medo e tudo mais. Oi! Olha, aqui ele está de férias, então é um desafio, mas vamos que vamos. Quais são essas duas grandes decisões que a gente, né, todo ser humano, na verdade, tem que tomar e são decisões muito importantes na nossa vida? Com quem a gente vai se relacionar, a gente tem que tomar essa decisão lá quando a gente começa a ter o desejo, né, de conhecer alguém e escolher alguém para que a gente construa a nossa vida, a nossa família e tudo mais. E a segunda grande decisão é em relação à nossa profissão. Antigamente, lá no século XVIII, início lá dos XIX, a mulher não tinha que se preocupar muito com isso, porque para ela era imposto o que ela tinha que fazer. Então, a mulher tinha que ser dona de casa, cuidar do filho e tudo mais. Hoje em dia, século XX, XXI, principalmente nos dias de hoje, a profissão, né, a mulher, ela tem um impacto muito grande na parte, né, profissional. Então, para nós, escolher isso também é algo muito importante. Ou você escolhe o que você vai fazer, ou escolhe não fazer nada. Isso é muito difícil para nós. Então, a gente às vezes sofre. Às vezes a gente sofre hoje por ter tomado uma decisão lá atrás. Então, é importante primeiro a gente aprender isso. E não é porque a gente tomou, às vezes, alguma decisão ali no passado que não foi legal, que não tem como a gente reparar. Sempre é possível a gente, né, contornar, ressignificar e ver a vida de uma outra forma e tomar novas decisões, né? Nós, seres humanos, temos essa grandiosidade que é da gente poder mudar, né? A gente não é um ser que nasceu para aquilo, que nem eu vejo, às vezes eu leio bastante, então eu leio sobre os animais. Então o animal, ele já nasce sabendo do que ele vai ser durante o início, né, ali que ele nasceu, até a vida dele morrer ali, né? Então ele tem geralmente uma estimativa de vida, depois de tantos meses ele faz isso, faz aquilo e tudo é pronto lá para ele. É como se ele nascesse já sabendo de tudo. É só uma questão de tempo para ele se desenvolver a seu máximo. Nós, seres humanos, não. A gente tá sempre em evolução, a gente pode sempre melhorar. A gente vê muitos relatos de pessoas que depois de 50, 60, 70 foram fazer coisas incríveis, se tornaram grandes empreendedores, ou que nem eu mesmo, tive filho depois dos 40. Então, assim, a gente tem sempre chance de mudar. Antes eu nunca pensei, né? Não pensava em ter filhos, depois eu mudei e tive. E foi a melhor bênção da minha vida. Então a gente pode sim mudar as nossas decisões. O que a gente precisa é ter segurança, né? Saber, na verdade, sentir segura naquela decisão que a gente está tomando naquele momento. É claro que muitas decisões a gente toma, depois a gente amadurece, depois a gente evolui e a gente quer mudar, né? E tá tudo bem. Mas é importante que no ato da decisão a gente esteja seguro e confiante, para que a gente não sofra de arrependimentos, de dores, né? Então, primeiro a gente tem que entender o que é decisão. Decisão é um processo realmente de alternativa que a gente tem para escolher um caminho ou outro caminho. Então, é um processo de... Oi! Pede pro papai abrir, filho. Então, às vezes, a gente tem várias opções e a gente precisa tomar uma decisão. Então, esse é o processo da decisão. E aí, por que é importante a gente ter o processo da decisão? Porque, primeiro, a decisão, ela resolve muitos problemas. Às vezes, você toma uma decisão, dependendo da decisão que você toma, ou você resolve um problema ou você entra em um problema. Então, ela tem esses dois lados, né? Ou é bom ou é ruim. Outra, ela traz para nós novas oportunidades. Então, muitas vezes você está vivendo ali uma situação que não é legal, ou você tomou no passado alguma decisão que não foi boa, então você tem a chance de mudar, de tomar outras decisões. E ajuda a gente também a alcançar os objetivos que a gente deseja. Então, quando a gente tem um objetivo, por exemplo, a gente tem que decidir. Que nem eu tinha o meu objetivo de vir aqui, trabalhar pela internet, ser mentora de mulheres. Então, eu tive que tomar a decisão de deixar o meu antigo emprego, de cortar, né, queimar a ponte, como a gente fala,
para me dedicar só a isso. Foi uma decisão difícil, mas necessária. Se eu não tivesse tomado a decisão, eu estaria lá, estaria infeliz, né, insatisfeita, porque eu estava num processo de querer mudanças e eu precisei tomar a decisão. E aí a gente tem que ter segurança, porque o que acontece? Quando você tem uma certeza naquilo que você está fazendo, uma certeza na decisão que você está tomando, eu lembro que tem uma frase bíblica que eu sempre gosto de pensar, até aquilo que era para dar errado, Deus faz dar certo, sabe? Eu tenho essa frase e eu tenho ela desde quando eu comecei a minha vida e toda vez que eu penso em alguma coisa que eu falo, poxa, eu tomei essa decisão, será que vai dar certo? Aí eu lembro nessa frase e falo, não, Deus prometeu que vai fazer dar certo, porque depende da nossa fé também. Porque muitas vezes você toma uma decisão insegura, com medo, só o fato de você estar inseguro e com medo, você faz aquilo não ir pra frente e não dar certo. Então é sempre importante que a gente esteja o quê? Seguro e confiante naquela decisão, independente se foi a melhor, né? Porque às vezes a gente toma uma decisão baseado naquilo que a gente sabe até o momento, baseado naquilo que você aprendeu, naquilo que você viu, nas opções que você tem ali na tua frente. E às vezes você não tem muita opção, né? Que nem antigamente, esse fim de semana a gente estava conversando com as minhas irmãs e na decisão da gente escolher um parceiro pra se relacionar. Mas na época lá elas não tinham muitas opções, era só aquelas pessoas que tinham ali. Então, a gente tem que pensar o quê? Que a gente vai tomar uma decisão baseada naquilo que a gente tem hoje. E nem sempre o que a gente tem hoje é o que a gente gostaria, mas a gente precisa decidir um passinho de cada vez. Então, como que a gente começa a aprender? Bom dia para quem está entrando. Convida alguma amiga para vir participar também. Clica aqui no aviãozinho que manda para outras pessoas, para elas virem também aqui participar da nossa live. O tema de hoje é como a gente ter segurança para tomar decisões. Então vamos lá, como que a gente começa a fazer isso para que a gente se sinta mais segura? Primeiro, a gente tem que se conectar com a gente mesmo. Então você tem que se conectar com você. E por que eu gosto muito de falar sobre isso? Porque perceba, se você está influenciada por alguém, por alguma coisa, a sua decisão vai ser baseada nessa influência, não vai ser baseada naquilo que você quer realmente. Então por isso que é importante a gente sempre se conectar com a gente. E como que a gente faz? Eu sempre falo aqui, né? Uma maneira da gente se conectar com a gente é o quê? Acalmar nossa mente, é fazer um momento de reflexão, é um momento de parar mesmo. Então vamos supor que você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão. Então tire um momento para você ficar sozinha, não importa o tempo que leve. Perceba assim que às vezes a gente, por ansiedade, a gente toma decisões momentâneas. E isso acaba o quê? Trazendo grandes prejuízos para a nossa vida. Então é importante que a gente se acalme. Então eu levei tempo para tomar uma decisão. Não foi eu sempre penso assim, quando é uma decisão de pôr uma roupa, beleza, você vai lá, decidiu, porque se não ficou bom, não vai trazer grandes prejuízos para nossa vida. A única coisa é que amanhã você lava aquela roupa e põe outra. Agora, quando é uma decisão que é uma mudança realmente, que vai fazer, né, vai trazer ou prejuízo ou benefício, a gente tem que pensar, a gente tem que refletir, a gente tem que ponderar. Porque se você toma uma decisão momentânea, você acaba tomando uma decisão, às vezes, não assertiva. Então, é importante que você se conecte. Primeiro passo, vamos nos conectar com a gente. Como a gente faz? Tire um momento ali pensando sobre aquilo. Pense, eu preciso tanto tomar essa decisão. E pensa sobre aquilo. Pense, se conecte com você, pare de ouvir opiniões de terceiros. Às vezes, se você tem alguém muito que você confia demais mesmo, né? Às vezes a gente tem, não é todo mundo, mas às vezes a gente tem aquela pessoa que realmente a gente confia mesmo, que você já teve outras experiências e que realmente a pessoa gosta de você, que realmente a pessoa é uma pessoa sábia, que o que ela vai falar realmente tem significado. Se você tem essa pessoa, ótimo, ela vai te ajudar. Mas não é todo mundo que tem, né? Não é todo mundo que tem alguém que a gente pode ali perguntar, confiar. Então aí a gente tem que, né, buscar a nossa essência mesmo, 100%. Segundo, é importante sempre que a gente visualize as opções que a gente tem. Então, olhe as opções. Pense sobre elas. E avalie, pense o quê? O que você vai ganhar se você tomar aquela decisão que você está vendo ali e o que você vai perder. Porque toda decisão que a gente toma, sabe? Qualquer decisão, a gente tem ganhos e perdas. Só que a gente tem que pôr numa balança. Eu me lembro que quando eu comecei nesse processo de aprender, porque lembra, eu sempre falo, né? Não sei se você já soube da minha história, mas antes, quando eu tinha o meu primeiro marido, ele me ajudava muito. Ele era essa pessoa que eu confiava, ele era mais velho, ele era sábio, enfim. Tudo o que eu ia fazer, eu perguntava pra ele e ele me falava, e eu ia lá e tomava a decisão que ele tinha me orientado e dava sempre certo.
E isso era um fator motivacional pra mim de sempre perguntar pra ele. Quando ele morreu, eu tive que aprender a tomar decisões, porque eu não tinha mais ele. E eu buscava, às vezes, em outras pessoas, mas eu não me sentia segura com as outras pessoas, porque eu não conhecia intimamente a pessoa. E aí eu tive que aprender. E aí, como que eu fiz? Eu imaginava uma balancinha aqui, então eu punha as decisões que eu precisava tomar na balança e media. O que eu vou ganhar tomando essa decisão? O que eu vou perder tomando essa decisão? Isso me ajudava o quê? A pensar sobre, né? Porque eu pensava assim, se eu tomar uma decisão de fazer isso, eu vou... Exemplo, vamos falar um exemplo de mudar de emprego. Eu tenho a chance de ganhar mais se eu mudar. Mas eu vou ganhar exatamente na hora que eu mudar? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, o que compensa mais? Para eu tomar essa decisão, né, para mudar de emprego e ganhar mais, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar mais, eu vou ter que, enfim... eu quero isso? Será que vale a pena? Perceba que a gente tem que gastar um tempo pensando, sabe? Então, muitas vezes, a gente se sente insegura na hora de tomar decisão, porque a gente não faz todo esse exercício. É como um exercício mesmo. É claro que depois de você, né, se você fizer isso várias vezes em todas as decisões que você toma, isso se torna um hábito. E aí, automaticamente, quando você está diante de uma situação que você precisa tomar uma decisão, você já faz essas contas ali, você já pesa aqui e ali, e pum, vai lá e toma a decisão. Mas no primeiro momento, se você é insegura, se você não sabe, você vai ter que anotar, você vai ter que gastar um certo tempo ali. Mas perceba que o tempo que você vai perder analisando, avaliando e ponderando, você vai ganhar depois, diante da decisão que você tomou mais assertiva. Outra coisa... pense nos seus valores, né? É importante sempre. Isso é mais voltado também tanto na questão profissional quanto pessoal, no relacionamento, mas eu vejo muito acontecer, por exemplo, em relacionamento. Muitas vezes a gente toma uma decisão de estar com alguém, de, né, juntar ali e formar uma família, mas a gente não leva em conta os nossos valores. E aí, depois que a gente tá dentro do relacionamento, a gente fala, poxa, mas olha, o cara faz isso, ou a menina faz aquilo. E aí, se você for avaliar, você fala, poxa, mas eu não pensei isso antes, né? Eu tenho um valor, pra mim isso é importante, pra ele aquilo é importante. Então, é óbvio que vai chegar um momento, principalmente num relacionamento íntimo, onde depois de um tempo a gente acaba, né, se sentindo mais à vontade, pondo pra fora aquilo que realmente a gente é. Porque assim, no primeiro momento, quando a gente tá namorando, quando a gente tá se conhecendo, a gente meio que esconde o que a gente é de verdade. Isso é uma coisa natural do ser humano. É que nem você ir, por exemplo, visitar alguém. Você não vai chegar lá abrindo a geladeira, você vai sentar, você vai esperar a pessoa te convidar. Mas se você morar ali todo dia e depois de um tempo, você tá indo lá abrir a geladeira. E no relacionamento é a mesma coisa. No primeiro momento a gente guarda tudo que a gente tem aqui e aos poucos a gente vai pondo, né? E tem pessoas que escondem por muitos anos e você vai só descobrir depois que já tá ali de cabelinho branco. Então é importante a gente avaliar os nossos valores para tomada de decisão. Porque às vezes, principalmente em relacionamento, a gente vai muito pelo que a gente vê, né? Então a gente viu. Eu lembro que quando eu trabalhava com mulheres e vinha meninas adolescentes, né? E eu ouvia os papos, né? Sabe aquele menino? Então ele é tão bonito, chama atenção. Porque as meninas, quando eu tô com ele, ficam olhando, falando. E aí você percebe que a tomada de decisão para escolher um parceiro ali foi voltada mais pro quê? Pra estética. O cara é chamativo, chama atenção, né? Ele chegando, e aí ela se sente... Só que ela não levou... tudo bem, nesse momento, na nossa juventude, a gente não tem maturidade pra isso. Então, a gente não vai ficar pensando em valores ou não. Mas depois que você já tem uma certa maturidade, que você tá dentro de um relacionamento que não tá legal, aí sim você tem que avaliar. E aí você tem que fazer todo esse esquema, essa matemática aqui que eu tô falando pra vocês verem se realmente vale a pena continuar, se vale a pena mudar. Porque aí, quando a gente faz coloca tudo isso ali numa visão. Eu sempre falo que a gente joga, né, o problema ali na mesa e destrincha ele. Aí você vai pesar o que vale mais a pena. Por quê? Principalmente em relacionamento, a gente pesa ali, mas a gente percebe que, não é tão legal, não tem tanto aquilo que eu gostaria, mas também tem as coisas boas. E a gente tem que pôr na balança. Porque muitas vezes a gente acha que tomando uma decisão de sair vai resolver o problema. E na verdade, às vezes não é. Às vezes tá faltando a gente ter um amadurecimento, às vezes tá faltando a gente ter um novo olhar,
né? Pra ver se realmente... será que eu tô valorizando realmente aquilo que vale a pena valorizar? Então, dentro de um relacionamento é importante sempre a gente pensar sobre todas essas coisas. E aí, uma coisa que eu gosto muito de trazer, né, e o fato de eu estar falando sobre toda essa questão de tomada de decisão, é pra gente chegar em um ponto muito importante, que é relacionado a nós, mulheres, que é tomar a decisão de cuidar de você, de olhar pra você, de ver o seu potencial. Essa é a principal decisão que toda mulher precisa ter. Porque se você não olha pra você, e eu vou falar aqui o porquê que é importante você tomar essa decisão. Porque quando você olha pra você, você decide cuidar de você e tudo parte de uma decisão. A decisão, quando a gente fala, é muito forte isso, sabe? Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente toma uma decisão. Quando você realmente está decidida a fazer determinada coisa, quando você realmente fala, não é agora, eu decidi que eu vou fazer, isso tem um poder dentro de nós, assim, incrível. E eu trago aqui, todos os meus conteúdos é voltado para isso, tudo que eu falo é voltado para isso, é para que você tome a decisão de cuidar de você. Porque o cuidar de você vai fazer com que você se sinta mais autoconfiante, mais segura, para que você se sinta mais forte para tomar decisões, para fazer o que você precisa fazer. Porque perceba, nós temos sempre que tomar decisões, seja as decisões mínimas das máximas. Vai ter sempre consequências, seja as consequências mínimas e máximas. A vida é baseada nisso. E aí, o que acontece quando a gente toma a decisão de se cuidar? O autocuidado, né, que a gente fala. Porque é muito comum a mulher deixar de se cuidar. Porque a mulher, naturalmente, né, vamos falar na questão biológica da mulher, fisiológica, do que é a mulher. A mulher, desde quando ela foi criada ali, se a gente for buscar lá atrás, a mulher tem aquela... É como se a mulher tivesse a missão de cuidar. Mas cuidar do outro, né? Então a gente sempre tá naquele olhar de cuidar do outro, cuidar da família, cuidar do filho. Então perceba, eu via muito isso. Então a mulher chegava e falava assim, ai, meu filho queria muito um bichinho de estimação. Aí a gente foi lá e comprou um cachorrinho, porque era pra ele aprender a cuidar, aprender a limpar o cocô, pôr comida. Ai, mas aí sobrava tudo pra mim. Oi! E aí, perceba, por que sobrava pra mulher e não pro marido? Porque a mulher tinha esse... É uma coisa natural da mulher. De cuidar da família, cuidar do filho, cuidar do animal, cuidar da casa. Oi! Pede pro papai te ajudar. Então, a mulher, naturalmente, ela tem esse senso de cuidado. Só que... é muito comum a gente não cuidar da gente primeiro, a gente cuida do outro. Isso é algo cultural já, sabe? Algo que foi imposto ali na nossa cabeça. Então a gente precisa forçadamente pensar, vamos olhar para nós. E por que é importante você se cuidar? Primeiro, aumenta o bem-estar. Quando você se cuida, quando você trabalha essa questão do autocuidado, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais feliz. E a felicidade, né, ela libera hormônios de felicidade mesmo. O nosso corpo, ele precisa ele libera químicas, né, neuroquímicas aqui, seja químicas ruins ou químicas boas. E o fato de você se cuidar, ele vai liberar o quê? Hormônios da felicidade. Então melhora o quê? O teu bem-estar, aumenta o quê? O sentimento de felicidade. Porque perceba, quando você acorda descabelada, sabe? Você olha no espelho e se sente feia, por exemplo. Isso era muito comum, né? Porque eu trabalhei com cabelo durante 20 anos. A mulher, quando arrumava o cabelo, gente do céu, era outra mulher. Só o simples fato de arrumar o cabelo. Então a gente é nítido que pra mulher ou se arrumar, ou se cuidar faz bem. E aqui, o que a gente parte do princípio? O importante é você se sentir bem a maior parte do tempo. Então, você tem que se cuidar todo o tempo. Em todo momento que você não está bem, então é muito comum a mulher estar triste, estar infeliz, estar chateada, ela vai para o salão de beleza se cuidar. Só que não é só você ir, porque perceba, quando você fica dependente de ir em algum lugar para se cuidar, você só vai se cuidar primeiro quando você percebe que não está bem, ou quando você tem condições de ir. E nem sempre você tem tempo, nem sempre você tem condições financeiras, e nem sempre você está totalmente abalada a esse ponto de ir até um salão. Mas é importante que todo dia a gente acorde e se cuide, porque automaticamente você vai estar sempre nessa energia da felicidade. E é isso, e é aí que começam as coisas a acontecerem, que você vai se sentir sempre seguro e confiante. Mas isso tem que ser trabalhado diariamente, desde a hora que a gente acorda. Nós temos que ensinar as nossas filhas pequenininhas a fazer isso, o autocuidado.
Porque é muito comum quando a mulher não tem esse hábito, ela não passa esse hábito para a filha. Eu via muito meninas, é comum da mulher, né? Naturalmente, se você pega uma menina e um menino na mesma idade, lá 1, 2 aninhos, 3 aninhos, né? 2 ou 3, que já é uma idade que eles começam a demonstrar os desejos. A menina, ela naturalmente, mesmo que a mãe não se cuide, ela já quer se cuidar. Só que o que acontece? À medida que essa menina vai crescendo dentro de um ambiente onde a mãe não se cuida, a mãe não tem utensílios, por exemplo, fáceis ali para ela pentear um cabelo, para ela passar às vezes alguma coisa, um perfume, arrumar, ela vai automaticamente se deixando. E aí ela vai passar ali a juventude, a fase adulta, sem ter esse hábito. E isso precisa se tornar um hábito, o autocuidado. E além de tudo, ele ajuda, como eu já falei, a gente a passar por momentos difíceis. Porque a gente sempre tem momentos difíceis. E quando a gente está se sentindo bem, a gente vai conseguir passar com mais facilidade. A gente vai conseguir tomar as decisões corretas. Porque a gente vai estar na nossa essência. Lembra que eu falei lá no início que um dos pontos principais para a gente tomar uma decisão assertiva é a gente estar na nossa essência? Olha, aqui ele está lá só me chamando. É, filho. Isso faz também com que a gente se torne mais resiliente. Não sei se você sabe o que significa a palavra resiliente. A palavra resiliente é quando a gente passa por uma situação difícil, né, um problema, e a gente aprende com aquele problema e sai mais fortalecida. Quando você passa somente pelo problema, você foi resistente, você resistiu e ficou em pé. Mas quando você se evolui, você aprendeu com aquele problema, você se torna resiliente. A resiliência, ela agrega. A resistência, ela é a mesma coisa. Você é a mesma pessoa, você só foi mais resistente, você fica mais dura. O resiliente não. O resiliente, ele não endurece, ele evolui, ele aprende. Então, um outro momento que você passar por uma outra situação de problemas, você vai estar num nível superior. O resistente não, ele só vai resistir, mas ele não vai evoluir. Então, a gente tem sempre que aprender a ser resiliente. E pra gente ser resiliente, a gente tem que cuidar, né, de todos esses pontos que eu já falei anteriormente. E aí, o que acontece? Muitas vezes a gente não tem o hábito, né? A gente não tem o hábito. O que a gente faz? Então, pense agora, o que você faz a primeira coisa quando você levanta da cama? Então, a gente tem que começar a ter o hábito do autocuidado. O que você pode já começar a fazer agora mesmo para se sentir mais bonita? É pentear o cabelo? É passar um protetor solar, um batom? Tem mulheres que só de passar o batom já se sente mais bonita. Tem mulheres que só de arrumar o cabelo, né, fazer uma escova, tem muitas facilidades hoje em dia. Tem facilidades para cabelo cacheado, né? Porque a gente sabe que no Brasil a gente sofre muito com cabelos cacheados, tem os seus desafios, mas tem muitas facilidades. Às vezes aprender uns truquezinhos, né? Ou às vezes realmente se dedicar um dia na semana, eu vou tirar uma horinha para ir lá no salão de beleza fazer minha unha, fazer uma escova, eu vou reservar ali, nem que seja R$50 por mês, R$100 por mês, para fazer alguma coisa para mim. Tudo começa com pequenas atitudes, mas tem que criar o hábito de se cuidar, o hábito de reservar um tempo para a gente cuidar da gente. Então vamos começar hoje, sexta-feira, é um ótimo dia para a gente iniciar um hábito do autocuidado. Vamos começar agora então a ter o autocuidado, a focar no cuidar de nós, focar no melhorar o nosso bem-estar para que a gente consiga se sentir mais seguro e confiante para tomar decisões assertivas. É muito importante isso, sabe? Às vezes, o ato de cuidar, às vezes é tomar mais água. Sabia que às vezes a gente tomando mais água é um ato de cuidado. Então pense o que você pode começar a fazer agora mesmo para se sentir mais bonita. O sentir bonita é porque às vezes, né, eu recebo muitas pessoas falando sobre beleza, se comparar a belezas, né, a padrões de belezas. O se sentir bonita não tem a ver com beleza física, sabe? O se sentir bonita é uma questão pessoal, interior, espiritual, sabe? É um estado de espírito. Você se sente bonita por si só. E isso só acontece quando você cuida de você. Então eu sempre gosto também de lembrar uma passagem bíblica que diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então quando eu penso isso, eu falo, nossa, eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu não posso fazer qualquer coisa, porque, poxa, se o meu corpo é o templo do Espírito Santo, eu preciso cuidar dele. Porque eu cuidando dele, demonstra para Deus que eu tô tendo esse autocuidado. E perceba, né, às vezes a gente tem um filhinho.
Eu sempre falo isso pro Aquiles, né? Ontem mesmo, ele tava em pé na cadeira, pulando, pulando. Eu falei, filho, a mamãe já não falou que você é importante pra mamãe? Ele fez com a cabeça que sim, ele tem 2 aninhos. Então, isso significa que você tem que se cuidar e parar de pular. Senta na cadeira porque você pode cair, bater a cabeça e vai se machucar. Então aí eu, sabe, pensando nisso, eu falei, poxa, eu falo isso pra ele e perceba pra nós, né? A gente também tem que se cuidar. E o que é a gente se cuidar? Às vezes é tomar um pouco mais de água, às vezes é melhorar um pouco a nossa alimentação, às vezes é fazer um exercício, às vezes é arrumar o cabelo, às vezes é pôr uma roupinha melhor, às vezes é falar palavras positivas a nosso respeito, falar eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu mereço mais. Às vezes é não aceitar esse sofrimento que você está vivendo, sabe? Às vezes é coisas aí, por isso que eu falo que a gente tem que se conectar com o nosso eu interior, que a gente tem que se conectar com a nossa essência para que a gente descubra qual é o ponto, qual é o X da questão, o que eu preciso fazer para me sentir melhor. Ou cuidar da aparência é uma das coisas que faz a gente se sentir melhor, mas não é só cuidar da aparência. Isso é uma das coisas, é como se fosse assim, o ponto do iceberg. Mas a gente tem que pensar o que mais eu posso fazer para me sentir melhor. O que mais? Oi, amiga, conseguiu vir hoje? Estou quase no final, mas fique até o final para você continuar ouvindo. Hoje a gente está falando sobre a importância, né? Como a gente se sentir seguro para tomar decisões. Então, é sempre importante a gente pensar sobre isso, né? Então, estar na nossa essência, pensar aquilo que é importante para nós, pensar nos nossos valores, parar um pouco, sabe, de pensar no outro, né? O que o outro não fez, ou o que o outro deveria fazer, é pensar mais em nós. Eu me lembro que nos meus primeiros relacionamentos, eu sempre estava preocupada no que o outro sentia por mim, no que o outro pensava de mim, então eu tinha muito hábito de ficar perguntando, ai, você me ama, ai, você me ama. Como se eu precisasse que ele falasse sempre que ele me amava para eu saber. E aí, o que eu percebi? Ah, que bom! E aí, o que eu, agora com a maturidade, depois de tanto estudar, depois de tanto ler, depois de tanto, né? Eu percebi que o outro, ele vai gostar de mim. Ele vai, se ele quer, ele gosta. Se ele não quer, também ele não gosta. Não adianta eu ficar perguntando. Eu preciso fazer o meu melhor. E eu preciso olhar pra mim e fazer pra mim aquilo que eu me sinto bem também. Porque se eu não estiver me sentindo bem, se eu não estiver feliz, não vai adiantar ele falar que gosta, sabe? Então a gente tem que parar de olhar o outro, olhar mais pra nós. Como eu me sinto? Em toda decisão que a gente for tomar, a gente precisa pensar como eu vou me sentir tomando essa decisão. E pensar sobre aquilo, refletir por um tempo. Então perceba que o nosso cérebro, quando a gente está diante de uma situação muito difícil, um problema, então você está passando lá por um problema, né? Um problema, e você precisa tomar uma decisão. Se você toma uma decisão naquele momento, o que acontece? Você não vai tomar uma decisão assertiva, porque o teu cérebro, nesse momento de tensão, ele tem um sequestro emocional. Isso é cientificamente comprovado. Eles fizeram estudos e comprovaram isso, fizeram testes lá com os ratinhos, tadinho. Eu fico lendo. Ai, amiga, agora ainda bem que na faculdade não precisa mais fazer teste com ratinho, porque, ai, meu Deus, dá tanto dó. Eles dão choque no rato e põem negócio no rato, eu fico morrendo de dó, mas eu falo, poxa, se eles não tivessem feito isso, a gente não ia saber hoje. Mas hoje, graças a Deus, existem muitas formas deles testarem sem ser nos animais. Mas eles testaram isso, então o que eles perceberam e chegaram à conclusão que quando você está diante de uma situação problemática, uma tensão ali que você precisa decidir, acalma a tua mente, sai fora desse ambiente ali, né? Nem que seja mentalmente só, porque às vezes a gente não pode sair fisicamente. Mude o seu foco. Pense em outra coisa, acalme a sua mente, pare de pensar naquilo. Aí, quando você tiver com a sua mente tranquila, calma, aí sim você vai tomar uma decisão assertiva. E não tomar decisões no ato. Inclusive, quando eu perdi meu marido no luto, eles falam que durante 1 ano a gente não pode tomar nenhuma decisão. Porque durante esse 1 ano, toda decisão que você tomar, ela não vai ser assertiva, porque você tá num momento foi um impacto emocional muito grande e saiu tudo fora, né? Tudo que você tá vivendo ali não é real. Então você precisa o quê? Ir pro luto, já foi feito estudos, que é 1 ano. 1 ano você tem que estar ali, acalmar a tua mente, para que depois você, passando desse momento, você vai tomar as decisões que você realmente precisa tomar. Então, a mensagem que eu quero deixar hoje é essa. Vamos começar agora, hoje mesmo, a fazer alguma coisa pra gente se sentir melhor. Eu sempre gosto de falar sobre o sentimento. Tudo está relacionado a como a gente se sente. Então pense o que você pode fazer hoje para se sentir melhor.
Qualquer coisa, pense o que você pode fazer hoje para se sentir melhor. Porque o fato de você se sentir melhor faz com que você tome decisões melhores, faz com que você olhe a vida com olhos melhores, faz com que você aprecie aquilo que você tem, que essa é uma virtude, sabe? Sabia que apreciar o que a gente tem é uma virtude, não é todo mundo que tem. É muito comum você olhar para as pessoas que não agradecem o que tem, estão sempre reclamando, sempre falando mal do que tem. E elas não agradecem. E na passagem bíblica tem uma passagem, né, que diz: se você não é fiel no pouco, no muito eu não porei. E o que significa essa passagem? Significa o quê? Que se a gente não agradecer o pouco que a gente tem hoje, a gente não vai ter o amanhã o muito. Porque imagine, Deus olha e fala: poxa, eu dei aquele carro para ela, olha o que ela faz com o carro, ela nem cuida. Ela deixa ele cair os pedaços, como vai, porque ela fala sempre: se eu tivesse um carro novo, aí sim eu cuidaria. Não cuidaria, porque isso é uma virtude. Se você não cuida do que você tem agora, que é simples, que é velho, que é sei lá o quê, você não vai cuidar depois. Então, a gente tem que sempre pensar sobre isso. Será que eu tô dando o meu melhor? Será que eu tô dando o meu máximo? Será que eu não posso melhorar um pouquinho mais? Será que eu não posso agradecer hoje? Sabe, às vezes a gente só reclama, né? Reclama do marido, reclama do filho, reclama do tempo, reclama não sei o que. É muito comum reclamar. Mas aí, vamos olhar, vamos agradecer. Hoje tem sol, vamos agradecer o sol. E isso a gente tem que praticar. É uma habilidade que a gente faz, tem que praticar todo dia. Porque quando você tem essa prática de agradecer todas as coisas que você tem, se torna um hábito. E aí você se torna uma pessoa que emana mais alegria, mais felicidade. Então vamos parar agora e vamos agradecer. Vamos cuidar mais de nós. Vamos agradecer aquilo que a gente tem. Eu me lembro, outra coisa que eu vou falar, depois eu já vou encerrar, porque já tá dando o nosso horário. Eu me lembro que eu sempre reclamei de ter peito pequeno. Eu sempre admirei peito grande, sabe? Mas eu nunca tive coragem e nem penso em colocar silicone, porque eu já fiz a minha cirurgia de orelha, como eu já comentei, e eu tive um problema. Uma das orelhas, ela infeccionou, eu tive que voltar lá e refazer de novo. E aí, eu fiquei com medo, porque assim, eu penso que o meu organismo, que nem o médico falou, ele rejeitou o ponto. E cada organismo reage de um jeito. Então, na minha cabeça, eu acho que se eu fizesse alguma coisa de pôr um silicone, por exemplo, ele ia rejeitar. Então, eu já não faço, porque a gente mesmo acaba atraindo. Mas eu sempre admirei. Então, eu sempre olho um peito bonito, eu acho bonito. E eu sempre falei: poxa, meu peito é muito pequeno, ele é pequenininho. E aí, quando eu tive meu filho, menina do céu, o quão ele mamava, sabe? Porque eu amamentei ele exclusivo até 10 meses. E ele era gordinho, era saudável. Eu olhava para aquele meu peito saindo leite. Eu falava: olha que bênção. Ele é pequenininho, mas ele alimentou um ser humano. Então, quando eu pensava nessa grandeza, né? De o meu peito pequeno, que eu achava que não, né? Tipo, ai, coitadinho do meu peito pequenininho. Ele alimentou um ser humano por 10 meses ali. Então, olha o poder que ele tem. Então, eu passei a olhar os meus peitos com outros olhos. Porque eu passei a apreciá-lo, a ver o que ele tinha de valor. E a gente muitas vezes faz isso com a gente mesmo. A gente reclama do cabelo, a gente reclama da pele, a gente reclama, enfim, de um monte de coisa a nosso respeito. Então a gente tem que parar de reclamar, parar de falar mal de nós, olhar para nós no espelho e falar o quanto a gente é bonito, o quanto a gente é especial. Nós somos mulheres, então eu costumo sempre dizer: você é mulher. E só por isso você já é especial. Não precisa de mais nada. O fato de você ser mulher, porque a mulher, ela é diferente do homem. A mulher é mais emoção, a mulher é a cereja do bolo, a mulher é o brilho, né? Se você tá... Eu sempre falo pro meu marido, porque às vezes ele reclama que a gente fala demais, né? Que mulher não fala demais. Eu falo pra ele: amor, imagine você casar com uma mulher que nem homem, que não fala nada. Vai ser um tédio. Imagine que horrível um relacionamento que ninguém fala. Então, mulher tem as suas peculiaridades, sabe? Mulher... Ela fala, ela é isso e aquilo, mas ela é expansiva. Ela chega num lugar... Imagine, você já entrou numa casa só de homem? É horrível. É uma casa que parece que não tem vida. Aí você põe uma mulher lá, já começa a pôr um vasinho, já começa a arrumar sabe, uns negocinhos ali que você olha e vê e fala: nossa, é outra cara. Então, as empresas veem isso hoje. Tem muitas empresas que preferem dar emprego para mulher, porque vê essa diferença. Então, por pior que nós achamos que nós somos, né? Porque às vezes a gente se acha tão lixo, né? A gente se acha tão inútil. Tem muita mulher que se acha inútil, que eu falo: gente, mas só o fato de você ser mulher, você é especial.
esse sentimento que você tá tendo a seu respeito é coisas que foram colocadas aí. Às vezes você ouviu muita coisa, você viu muita coisa, você se comparou e você tá achando tudo isso. Mas joga tudo isso fora, né? É que nem uma casca. Vamos descascar essas coisas ruins que tá por cima e vamos olhar a nossa essência, vamos olhar realmente a nossa essência. E qual é a essência da mulher? É doçura, é firmeza, mulher é forte, mulher é firme e ao mesmo tempo ela é doce. Então você imagina ter essa habilidade de quando você quer ser forte, firme, se impor, você consegue, e quando você quer ser doce, amável, você também consegue. Homem não tem essa habilidade, homem não, homem é durão ali, e se ele quiser ser mais moço, já vão achar que ele, né, já tem uma outra opção, e muitas vezes ele não é doce porque ele acha que vão confundir, enfim. Para homem o negócio é tudo confuso. Mulher não, mulher pode, mulher tem essa facilidade. Mulher pode se arrumar, mulher pode trocar de roupa, pode combinar coisas, né? Homem sempre a mesma roupa, sempre o mesmo estilo, enfim. Hoje a gente vê que tá mudando, mas naturalmente, se a gente for pegar a base, não é bem assim. Mulher já não, mulher pode fazer milhares de coisas. Então vamos agradecer por ser mulher. Eu acho que esse é o foco, é a gente agradecer por ser mulher. Eu amo ser mulher, eu amo trabalhar com mulher, mesmo sabendo dos desafios. Mesmo sabendo que nem ontem, a minha irmã falou pra mim assim, Dani, você conhece algum ginecologista total? Eu achei que ela queria mulher, né? Sei lá por quê. Talvez porque eu falo tanto com mulher que tudo na minha vida vem agora mulher. Eu fui lá e pesquisei uns nomes de mulher. Daí ela olhou e falou, poxa, Dani, mas só tem mulher. Eu falei, pera, irmã, eu vou ver então os homens, né? Aí eu fiquei pensando, eu falei, é um preconceito, por que ela não quer ir ginecologista mulher? Percebe que nós mulheres já temos preconceito de mulher? Gente, é o fim, né? Mas tem. Então eu sei que mulher, a gente tem esses lances, sabe? De se comparar, e a gente se arruma pra mulher, a gente não sei o que de mulher, a gente tem uns lances loucos aí. Mas eu amo trabalhar com mulher, eu amo falar pra mulher, porque eu sei que nós mulheres somos a cereja do bolo, é nós que temos que evoluir esse nosso potencial. Na verdade, a gente tem que se redescobrir para que a gente consiga impactar mais o mundo, para que a gente consiga o quê? Melhorar as coisas, né? Se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que melhorar nós e melhorar o outro. E para nós mulheres tem muito mais facilidade, porque a gente tem muito mais amor aqui, né? Eu lembro uma vez que um grande amigo meu disse, olha, Deus é amor. E Deus, ele tem mais facilidade para ouvir a oração de alguém que tem amor. Então perceba, a mulher quando ela ora, quando ela clama, ela é mais ouvida do que um homem. Porque a mulher, ela é mais amor, a mulher é só amor. Mulher é puro, sabe? Então a gente precisa se conectar com essa nossa pureza, com essa nossa energia, pra gente conseguir ter uma vida com mais satisfação, mais felicidade, para que a gente consiga sair, né, lidar com os desafios que a vida coloca pra gente. E a gente sempre tem, a gente sempre vai ter desafio. E os desafios são realmente para nos fortalecer, para nos amadurecer, para nos mostrar. Então é muito comum falar assim, você só tem aquilo que você pode carregar. Na verdade, é porque talvez você seja uma mulher forte que tenha condições de suportar aquilo. Né? Então vamos pensar nesse lado, né? Que nós somos incríveis. E eu agradeço vocês. Espero que vocês tenham um fim de semana incrível, maravilhoso, mas foque em você, olhe pra você, cuide mais de você, combinado? E segunda-feira, 8h37, estamos aqui novamente. Convido uma mulher, mande o meu perfil para mulheres que vocês conheçam, para pessoas, grupos no WhatsApp, Facebook, convide, né? Se conhece alguém que tá ali reclamando de autoestima, de insegurança, manda vir aqui pra gente se conectar, pra gente formar esse grupo de mulheres realmente fortes, corajosas, segura, confiante, para que a gente possa refletir no mundo mesmo.